Hoje, no Visão de uma Pessoa Não Inteligente, a Rússia declara estado de emergência por causa de um vazamento de óleo, tem as últimas notícias do ciclone Nisarga e uma nova lei no Reino Unido para imigrantes de Hong Kong. Tudo isso você vê agora no Visão de uma Pessoa Não Inteligente. Olá, telespectadores do programa. O presidente da Rússia declarou nesta quinta-feira estado de emergência após 20 mil toneladas de óleo diesel vazarem nas águas da Sibéria. O incidente ocorreu no dia 29 de maio, mas as autoridades só ficaram sabendo dele 2 dias depois. Mais de 20 mil toneladas de óleo diesel vazaram nas águas do norte da Rússia, o que obrigou o presidente do país, Vladimir Putin, a declarar estado de emergência. O acidente ocorreu em uma planta de energia que fica próxima à cidade de Norilsk, no norte do país, e que pertence a uma subsidiária da Norilsk Nickel, a maior produtora mundial de níquel e palladium. O Comitê Investigativo da Rússia lançou um caso criminal por poluição e negligência, já que houve uma demora de 2 dias para as autoridades do governo saberem do desastre, o que só aconteceu por sorte através de uma rede social. A planta ficou todo esse tempo em silêncio para tentar conter o vazamento por conta própria, algo que foi duramente criticado pelo presidente em uma conferência nesta quarta. O diretor da instalação foi levado à custódia até o dia 31 de julho, mas até agora não foi processado por qualquer crime. A mancha de óleo contaminou uma área de mais de 350 km² e se espalhou em uma distância de até 12 km do local do vazamento, deixando vários pedaços do rio Ambarnaya vermelhos. Declarar estado de emergência significa que forças extras estão indo para a área para ajudar na operação de limpeza do acidente, o que acredita-se que seja o segundo maior do tipo na história da Rússia. Grupos ambientalistas alertaram que por causa da geografia do rio e da escala do vazamento, pode ser bastante difícil limpar todo o óleo. De acordo com um especialista, nada parecido com isso havia acontecido alguma vez tão perto da zona ártica, e ele também adicionou que o custo da limpeza pode passar os 100 bilhões de rublos e levar entre 5 e 10 anos. O ministro dos Recursos Naturais disse que barcas com boias não conseguiriam conter a mancha, já que o rio Ambarnaya é muito raso, e sugeriu bombear o óleo para a tundra adjacente, mas o presidente Putin disse que o solo lá já deve estar muito saturado com óleo. Essa não é a primeira vez que a companhia está envolvida em vazamentos de óleo. Em 2016, ela admitiu que um acidente com uma de suas plantas foi responsável por deixar um rio próximo totalmente vermelho outra vez. Ainda não se sabe exatamente o que causou a tragédia, mas acredita-se que ela possa ter sido o resultado de uma subsidência formada embaixo dos tanques de armazenamento de combustível. Boris Johnson anunciou no dia 3 de junho que as leis de imigração para cidadãos de Hong Kong podem ficar mais generosas caso a China aprove uma nova lei no território. Veja mais informações na reportagem. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prometeu nesta quarta-feira mudar as leis de imigração para Hongkongers que queiram se mudar para o seu país, caso a China aprove uma lei contraditória na região. A medida facilitaria a entrada dos asiáticos no país europeu através de novos direitos e, segundo Johnson, seria uma das maiores mudanças de visa na história do Reino Unido. A lei em questão se chama Lei de Segurança Nacional, que foi publicada no dia 21 de maio, mas até agora ainda não está ativa. A lei tornaria um crime atos como, por exemplo, fuga de Hong Kong, tentativa de questionamento do governo chinês, terrorismo e interferência de países externos na região administrativa especial. Muitos estão com medo de que a China poderá impor suas próprias instituições de segurança na região e reprimir atos de crítica, e essa seria mais uma tentativa de transformar Hong Kong em só mais uma cidade chinesa qualquer. Antigamente, o território de Hong Kong era uma colônia extramarina britânica, mas o seu poder foi entregue à China em 1997. Na ocasião, um acordo estabeleceu que a região teria algumas características diferentes do resto do país que fizessem como se ela fosse quase que um outro país.
Boris Johnson acusou a China de quebrar o acordo com essa lei, mas o país asiático relembra que o Reino Unido não tem qualquer poder de interferência no território e que agora ele é uma propriedade inteiramente chinesa. Antes da troca de poder, os residentes da SAR recebiam um passaporte britânico especial. Por volta de 350 mil pessoas ainda o possuem hoje em dia e mais de 2 milhões também estão habilitadas para emiti-lo. São os portadores desse tipo específico de passaporte que vão ser beneficiados. A validade do Visa, por exemplo, vai ser aumentada de 6 para 12 meses e o caminho para obter cidadania britânica vai ficar mais fácil. O primeiro-ministro confirmou que vai ter que validar suas ligações com o território caso a nova lei seja aprovada. Ele também já está em conversa com países aliados para saber o que eles vão fazer em relação a isso. O ciclone Nisarga passou perto de Mumbai no dia 4 de junho de 2020, causando fortes chuvas e alagamentos e deixando 4 pessoas mortas. Veja as últimas notícias do desastre natural agora. O ciclone Nisarga atingiu a costa oeste da Índia essa semana, generando muitas chuvas fortes e destruindo construções. Nesta quinta, a tempestade passou muito perto de Mumbai, mas felizmente a cidade escapou do pior. A cidade experienciou ventos bem mais fortes do que o normal, mas não houve chuvas surpreendentemente severas. No entanto, o mesmo não pode ser dito para o distrito de Raigad, que fica a aproximadamente 50 km ao sul da megacidade e que foi atingido com mais intensidade pelo Nisarga. O ciclone deixou 4 pessoas mortas e ao menos 8 feridas e danificou mais de 100 casas e 402 hectares de plantação. De acordo com um oficial do distrito de Pune, o governo vai fornecer compensação adequada para todos que sofreram com danos e as famílias dos mortos vão receber 400 mil rupees em apoio. Depois de entrar em terra firme, a tormenta começou a perder força e passou a ser classificada como tropical no dia 4 de junho, eventualmente dissipando-se completamente no final do dia. Curiosamente, foi nesta mesma ocasião que Mumbai registrou o seu menor índice de poluição do ar do ano. Acredita-se que o ocorrido seja consequência direta dos fortes ventos do ciclone Nisarga, que varreram completamente os poluentes. A visão de uma pessoa não inteligente termina aqui. Siga-nos em nosso Twitter e acesse o nosso site que não existe. Zeus!